Existem almas que nascem para o mundo. E existem almas que nascem para Deus. Mas quando Deus chama, o chamado nem sempre é suave. Às vezes ele vem como inquietação, como vazio, como um sussurro que não nos deixa em paz. No coração de uma jovem rica, nobre e prometida a uma vida de luxo, um mistério começou a crescer. Quem era essa jovem que abandonaria tudo para viver na pobreza? Esta é a história de Santa Clara de Assis. Uma história de renúncia, coragem e de uma fé capaz de mover o impossível. Ateu 1. Uma vida de riquezas. Io. Clara nasceu em uma família nobre da cidade de Assis, na Itália medieval. Sua casa era cheia de conforto. Roupas finas, servos, banquetes, prestígio. Mas dentro de Clara havia algo diferente. Enquanto todos buscavam honra e riqueza, ela buscava silêncio. Enquanto todos falavam de casamento e alianças, ela desejava algo que nem sabia explicar. Um vazio, uma inquietação, um chamado. Na mesma cidade vivia um jovem que escandalizava a sociedade. Ele havia abandonado riquezas, vestia-se de forma simples, falava de pobreza, amor e radicalidade. Seu nome era São Francisco de Assis. Quando Clara o ouviu pregar pela primeira vez, algo queimou dentro dela. Não era apenas admiração, era reconhecimento. Era como se aquela voz dissesse: Clara, esse é o caminho. A partir daquele momento, ela não conseguiu mais voltar a ser a mesma. Na noite de Domingo de Ramos, enquanto a cidade dormia, Clara tomou uma decisão que mudaria sua história para sempre. Ela deixou o palácio, deixou as riquezas, deixou o futuro que sua família havia preparado. Sozinha, no silêncio da noite, ela caminhou até a pequena capela de Porciúncula. Lá, São Francisco a esperava. Diante do altar, Clara fez algo que chocaria toda a cidade. Cortou seus cabelos, renunciou à riqueza, vestiu um hábito simples. Naquele momento, uma princesa do mundo se tornava serva de Deus. A família de Clara não aceitou. Tentaram trazê-la de volta à força, tentaram convencê-la, tentaram ameaçá-la. Mas Clara não cedeu. Segurando o altar com força, ela disse: Não existe poder no mundo que me faça abandonar o meu Senhor. Sua decisão não era emoção, era entrega total. Um dos momentos mais impressionantes de sua vida aconteceu quando a cidade de Assis foi ameaçada por invasores. Doente, frágil, sem forças. Clara pediu que levassem até ela o Santíssimo Sacramento. Com fé absoluta, ela ergueu a Eucaristia diante dos inimigos. E algo inexplicável aconteceu. Os invasores recuaram. Assis foi poupada, não pela força das armas, mas pela força da fé. Os últimos dias de Clara não foram cercados de riquezas, nem de honras, nem de conforto humano. Seu corpo estava frágil, consumido pelos anos de penitência, enfermidade e entrega. O quarto era simples, silencioso, iluminado apenas por uma luz suave que entrava pela janela, como se o próprio céu já se aproximasse. As irmãs estavam ao redor de sua cama, em oração, em lágrimas, em silêncio reverente. Elas sabiam, o momento estava próximo. Clara respirava com dificuldade, mas seu rosto não expressava dor. Expressava paz. Uma paz que não era deste mundo. Uma paz que só nasce em um coração que pertence totalmente a Deus. Em meio ao silêncio, Clara sussurrou palavras que atravessariam os séculos. Bendito sejas, Senhor, por me ter criado. Não era um lamento, não era um adeus triste, era gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pela vocação, gratidão até pelas dores que a aproximaram de Cristo. Algumas irmãs testemunharam algo extraordinário naquele momento.
Era como se a atmosfera do quarto tivesse mudado, como se uma luz invisível envolvesse o lugar, como se o céu tivesse se aberto, suavemente. Clara parecia não estar mais olhando para o mundo, mas para alguém. Seu olhar estava fixo, sereno, cheio de amor. Ela não via mais paredes, ela via o eterno. E então, com voz quase inaudível, ela pronunciou: Vai em paz, minha alma, pois aquele que te criou te santificou. Não havia medo, não havia arrependimento, não havia desespero, apenas amor absoluto. Amor por Deus, amor pela igreja, amor por sua vocação. E então, no silêncio mais sagrado, Clara entregou sua alma, sem luta, sem angústia, como uma criança que adormece nos braços do Pai. Naquele instante, a terra perdeu uma santa, mas o céu ganhou uma luz. Nos últimos dias de sua vida, Santa Clara de Assis já não tinha forças para caminhar. Seu corpo, antes firme na penitência e no serviço, agora era frágil, limitado, quase silencioso. Mas há um mistério na vida dos santos. Quando o corpo enfraquece, a alma se torna mais luminosa. O quarto onde Clara repousava era simples, paredes nuas, um leito humilde, o som leve das orações das irmãs. Não havia luxo, não havia distrações, não havia nada além de Deus. E talvez seja exatamente isso que nos assusta, porque no fundo, todos nós evitamos esse momento. O momento em que todas as máscaras caem, o momento em que não há mais aplausos, o momento em que ficamos a sós com a eternidade. Clara não temia esse encontro, mas nós tememos. Por quê? As irmãs estavam ao redor da cama. Algumas choravam, outras rezavam, outras apenas observavam em silêncio, porque sabiam que estavam diante de algo sagrado. A respiração de Clara era lenta, profunda, como quem já não pertence totalmente a este mundo. Mas então, algo chamou a atenção de todas, seu rosto. Não havia tensão, não havia dor estampada. Havia uma serenidade que não se explica, uma paz que não vem da ausência de sofrimento, mas da presença de Deus. E então Clara falou, não para reclamar, não para pedir mais tempo, não para lamentar o que deixou. Ela disse: Bendito sejas, Senhor, por me ter criado. Pare por um instante. Se hoje fosse o seu último dia, você conseguiria dizer isso? Conseguiria olhar para a sua história, com tudo o que você viveu, e agradecer? Ou seu coração estaria cheio de arrependimentos, culpas, medos, coisas não resolvidas? Naquele quarto não havia barulho, mas havia uma presença invisível, mas real. Clara já não olhava para as paredes, ela olhava para alguém, seu olhar fixo, seu leve sorriso, seu semblante iluminado. Era como se o véu entre o céu e a terra estivesse se abrindo, e naquele instante, Clara não estava morrendo, ela estava encontrando aquele por quem deixou tudo, encontrando aquele que foi sua única riqueza, encontrando aquele que nunca a abandonou. E nós, estamos preparados para esse encontro? Ou estamos ocupados demais, distraídos demais, distantes demais? Clara viveu sem riquezas, sem conforto, sem fama, mas morreu com paz. Hoje nós temos conforto, tecnologia, entretenimento, possibilidades infinitas. Mas quantos de nós temos paz? O que vale mais? A vida que agrada ao mundo ou a alma que agrada a Deus? O que estamos construindo vai permanecer na eternidade ou vai desaparecer com o tempo? Se hoje Deus chamasse o seu nome, você estaria pronto? Ou ainda estaria adiando sua conversão? Dizem que nos últimos instantes, Clara sussurrou: Vai em paz, minha alma, porque aquele que te criou te santificou. Texto que não havia desespero, havia confiança, não havia medo, havia amor. E então, no silêncio mais profundo, no instante mais sagrado, Clara entregou sua alma a Deus, sem luta,
sem resistência, como uma criança que volta para casa. Drão. Clara partiu, mas deixou uma pergunta que ecoa até hoje. Vale a pena viver tudo e perder a alma? Ou vale a pena perder tudo para ganhar Deus? Ela escolheu Deus. E você? No fim da vida, não seremos julgados pelo que tivemos, mas por quem nos tornamos diante de Deus.